Eu sou a Sofia, do primeiro ano A do Colégio do Carmo. Meu número é 27, estou fazendo aqui um trabalho para a professora Samara de Sociologia. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que a cena que define a importância da socialização foi a cena logo no começo do filme, quando o Bo e o Ben, eles vão pro posto de gasolina, recolherem algumas cartas, venderem algumas coisas, pegar o dinheiro das coisas que eles já haviam vendido, que eles tinham construído, e algumas meninas saem desse posto de gasolina e o Bo simplesmente não sabe reagir, não sabe como se comunicar com elas, não sabe nem de que assunto ele falaria com elas, porque a única coisa que ele sabia fazer era ler livro, mas ele não tinha muito contato com outras pessoas, além da família dele. Na verdade, eu acho que o contato era quase zero. Então, ele não sabia como se comportar em sociedade. E isso é, pra mim, a cena mais importante. Agora, respondendo a segunda pergunta, o Ben, ele aborda a socialização dos filhos dele através da conexão deles com a natureza, com eles mesmos, mas ele procura afastar os filhos dele das coisas convencionais. Ele não leva eles pra escola, eles aprendem em casa. Ele não leva eles para cidades, eles moram no meio da floresta, onde ninguém mais mora, só ele e a família dele. Eles não têm celular, eles não têm acesso ao mundo urbano. Eles se socializam entre si, entre a família deles, ele passa os valores deles, mas os filhos dele não têm acesso com a sociedade em geral. E isso também é explícito, como eles não sabem se comportar em sociedade, né? Quando eles vão para casa da irmã do Ben, e as crianças, os sobrinhos, né, do Ben, tentam conversar com eles, socializar com eles, mas eles não sabem como se comportar. Respondendo a terceira pergunta, a importância da educação formal na vida das crianças é que, às vezes, não adianta você saber tudo que está no livro, não adianta você decorar tudo, não adianta você saber de tudo se você não sabe se comunicar com outras pessoas. Nem um gênio é gênio apenas por saber das coisas. Ele precisa se comunicar com outros, precisa publicar seus trabalhos, precisa debater, e para isso ele precisa saber conversar em sociedade. Então, a escola de hoje em dia, né, ela não é só aprendizado, ela também, assim, aprendizado, assim, material, né, ela também é um aprendizado social. E as crianças do bem não tinham isso. Eles aprendiam em casa, aprendiam o que estava nos livros, mas aprendiam a viver em sociedade. E isso mostra como é importante a socialização dentro da escola. Bom, para responder a quarta pergunta, eu vou separar em duas partes, né? Primeiro eu vou falar dos prós e contras da socialização que a irmã do Ben faz com os filhos dela e depois sobre como o Ben faz com os filhos dele. As vantagens dos filhos da irmã do Ben é que eles sabem viver em sociedade naturalmente. Eles sabem se comunicar com os outros, eles entendem piadas, ironias, eles entendem que às vezes mentir tá tudo bem para proteger alguém. E isso é a parte boa da socialização deles. Porém, a parte ruim é que eles acabam se tornando iguais, porque a maior parte da população tem esse tipo de socialização. Então, eles acabam se tornando iguais às outras crianças da idade deles. Eles perdem a vontade de aprender. Eles não são tão dedicados quanto o filho do bem, isso que eu tô falando. E eles estão mais propensos ao vício também, porque se eles querem se encaixar naquele padrão de sociedade, que todo mundo joga, de que todo mundo faz isso, faz aquilo, eles são mais propensos aos vícios, não só a droga, mas celular, videogame, enfim. Já os filhos do bem, eles sabem socializar entre eles, né? Eles sabem tudo de livros, eles amam ler. Isso é um diferencial neles. Isso tudo por conta do pai deles. E eles também sempre falam a verdade. Eles não escondem nada, eles acham que isso não é certo. O pai deles passou isso pra eles. E eles sabem se virar. Dentro de como eles cresceram, de onde eles cresceram, eles souberam se adaptar e se virar, no caso na floresta, para o que eles precisarem. Agora, a parte negativa disso é que eles não vão sempre viver na floresta, pelo menos não algum deles, que nem o Bo. E eles não sabem viver em sociedade, eles não sabem conversar, não sabem... Não, conversar eles sabem, mas eles não sabem interagir de forma natural, de forma concreta, porque eles não sabem nada da sociedade moderna. Eles sabem apenas as coisas que precisam para viver dentro da floresta, mas eles não sabem nada da sociedade. Bom, agora respondendo a questão 5, na minha visão, a principal mensagem sobre a socialização e a formação do indivíduo é que é muito condicional. Eles sabem viver, os filhos do bem sabem viver na sociedade que eles criaram dentro da floresta. E os filhos, a irmã dele, sabem viver na sociedade atual, na sociedade moderna, nas cidades, da forma deles. Um não consegue viver no habitat do outro. E seria importante para os filhos do bem aprenderem isso, porque eles não vão sempre morar na floresta. Mas, para as condições que eles vivem hoje, para eles está tudo bem. E no final do filme, inclusive, eles começam a ir para a escola, então eles provavelmente vão aprender a socializar e a se comunicar com outras crianças. Mas, ao decorrer do filme, isso fica bem explícito.